Neste vídeo, vamos conhecer um pouco da história do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Esta aí é uma igreja que ela fica ali no Largo do Pelourinho, não é? Próximo à casa de Jorge Amado, que é a igreja do Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho. Então, saindo do terreiro de Jesus para o lado norte de Salvador, vamos encontrar na época colonial, as portas do Carmo ou Porta de Santa Catarina, mais ou menos nesta área aí. A feira da cidade passou para este local. A feira da cidade era lá onde hoje é a Praça Castro Alves, né? Depois das muralhas de Santa Luzia, então passou para este local, assim como o Pelourinho, símbolo formal do poder obrigatório em todas as vilas e cidades. Até a década de 40, o Pelourinho ficava no Largo das Portas do Carmo, passando a chamar Largo do Pelourinho, que é esse que vocês estão vendo aí, que é um dos locais mais visitados, onde hoje tem a casa de Jorge Amado. No Largo do Pelourinho foi construído a igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho no século XVII. Foi aquela igreja que vocês viram lá bem no início. Daqui a pouco ela torna a aparecer aí, eu mostro. A freguesia da Sé, centro histórico, parecia um bairro de Lisboa. Então, aquela igreja ali, que é a igreja da Irmandade dos Freitas, né? Então, a gente nota que parece bem um bairro de Lisboa. Quem já foi a Lisboa vê como é idêntico. As casas, uma bem coladinha às outras, não existia uma preocupação de área verde, não existia ventilação entre elas, eram sobradinhos. Então, olha, você vê uma colada à outra, né? Então, existia, olha, ali é a casa de Jorge Amado, bem aí no Largo do Pelourinho. Existia, assim, uma preocupação em aproveitar o calor do sol poente. Uma prova disso são os amplos e velhos sobrados. Nesse local, até o meio do século XIX, morou a mais endinheirada e mais nobre gente da cidade. Com a epidemia da cólera, que dizimou uma grande quantidade de moradores, o que restaram foram morar em lugares altos, ventilados e arborizados, como a Vitória, Graça e Canela, terras ao sul da cidade. Em meados dos 800, ficou residindo no Pelourinho a classe média e depois deu lugar à pobreza envergonhada, que depois saiu para permitir a ocupação da miserabilidade e daí veio a degradação. Em 1985, o Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Em 1991, o governo do estado da Bahia, a cargo do político Antônio Carlos Magalhães, deu início a um projeto de intervenção chamado Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, com a intenção de reverter a degradação física na qual os prédios estavam sumidos. O projeto foi concebido em 7 etapas. Do ano de 1992 a 95, deu-se início
a primeira das etapas, com a expulsão da grande maioria dos moradores de baixa renda e mudou a função dos imóveis, voltando-se para o comércio e os serviços. Grande parte ainda mora nos arredores do centro histórico. Atualmente é um cartão postal de Salvador e um dos locais mais visitados. Então, se vocês gostaram dessas informações, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Obrigada.